Olá, eu sou Irma Galhardo, escritora, cordelista. Estou aqui para ministrar uma oficina de literatura de cordel para o projeto Capacitando e Empoderando. O projeto Capacitando e Empoderando foi contemplado com o prêmio Aldir Blanc Tocantins de Comunidades Quilombolas e é uma iniciativa do Arte e Meio Ambiente em parceria também com a Ecoterra. Então a gente vai fazer hoje aqui, a gente está fazendo esse momento, especialmente para você que é morador da comunidade quilombola da Mata Grande. A gente vai disponibilizar 10 oficinas para vocês aqui com esse projeto. Eu já fiz a oficina de poesia, você já deve me conhecer se você estiver acompanhando o projeto, e agora eu vou ministrar a oficina de literatura de cordel. Literatura de cordel é uma espécie de poesia também, só que é uma poesia popular, é uma poesia que nasce do povo e que não tem muita sofisticação, não tem muito burilamento na construção dos versos. Nós temos cordelistas famosos aqui no Brasil. A literatura de cordel aqui no Brasil é uma expressão cultural muito forte. No entanto, não é uma manifestação genuinamente brasileira, não é uma manifestação que nasceu no Brasil, não. A literatura de cordel não nasceu no Brasil, ela veio lá da Europa. E ela chegou para nós através dos portugueses. E lá em Portugal, eles vendiam os livretos de cordel assim, eles esticavam o cordel e colocavam os livretinhos dessa literatura para vender assim na feira. E por causa disso, eles chamavam literatura de cordel. E aí, esse nome foi o que chegou para nós, porque nós fomos colonizados pelos portugueses. Então, os portugueses trouxeram essa literatura para a gente e com esse nome, literatura de cordel. No Nordeste, a literatura de cordel se adaptou tão bem que muita gente pensa que o cordel é nordestino, que a literatura de cordel é nordestina, e não é. Como eu disse, é europeia. Lá no Nordeste, a literatura de cordel é muito consumida, muito apresentada nas feiras, nas quermesses. E a arte de fazer cordel, o artista do cordel, o cordelista, ele não precisa ter estudado para fazer um poema de cordel, né? Porque você, não sei se observou lá na nossa outra oficina, a poesia clássica, o poema clássico, é uma coisa assim de mais de quem estudou, né? A literatura de cordel não. Literatura de cordel, muita gente que nem foi na escola faz cordéis belíssimos. Nós tivemos grandes cordelistas analfabetos. A gente nem usa mais esse termo, né? Tivemos muitos cordelistas que nem passaram pela escola, que não tiveram domínio da norma culta. Então, no Nordeste, tinha os cegos cordelistas, que eram pessoas que nem iam para a escola, que não enxergavam. Então, eles faziam o cordel ali, ó, de ouvir e de memorizar, né? Eles falavam e eles iam ouvindo e eles memorizavam e era tradição popular mesmo, a coisa da oralidade, né? Então, os cegos cordelistas, eles não precisaram de nenhum estudo para construir os seus cordéis. E muitos outros cordelistas famosos que passaram pouco pela escola, como é o caso do Patativa do Assaré, um dos maiores cordelistas do Brasil. O Patativa do Assaré, ele
nasceu no Nordeste, e ele de uma família muito pobre, uma família que trabalhava na lavoura, tirava o sustento da lavoura. E ele quase não foi na escola, porque quando ele tinha 6 anos de idade, o pai dele já morreu. E ele já teve que começar a trabalhar para ajudar no orçamento doméstico. Então, passou rapidamente pela escola e ele produzia os seus cordéis enquanto ele trabalhava na enxada. Então, ele não tinha ali um papel para escrever, ele memorizava, ele criava suas histórias de cordel e guardava na cabeça. E depois ele contava essas histórias. Ele começou a ganhar dinheiro com o cordel. Quando ele tinha 12 anos, ele já começou a ir para as quermesses e para as feiras, declamar as suas histórias de cordel. E ele falava isso tão bonito, assim, de uma forma parecendo encantada, assim, que ele ganhou o apelido de Patativa do Assaré. Patativa do Assaré não é o nome dele, é um apelido. Assaré é a cidade que ele morava, a cidade que ele nasceu. E Patativa é um pássaro cantador. Então, Patativa do Assaré é o apelido. Porque ele cantava, ele quase que cantava os versos dele. E com 12 anos ele já ganhava dinheiro, já fazia isso ali para ganhar o cachê dele. E vendia os seus. E começou já a comercializar, porque não com 12 anos, mas tempos depois, uma pessoa viu ele falando os cordéis e se encantou e patrocinou um livro, e assim ele se popularizou. Mas o Patativa do Assaré, ele não é o principal, é o mais popular, é o cordelista mais popular do Brasil. Mas ele não é tido como o principal, como o mais representativo, porque a literatura escolheu o Leandro Gomes de Barros para ser uma espécie de pai do cordel no Brasil. O dia do nascimento, o aniversário do Leandro de Barros, que é 19 de novembro, passou a ser a data que se homenageia a literatura de cordel no Brasil. É o dia do cordelista no Brasil, é o dia da literatura de cordel no Brasil. 19 de novembro, que é o aniversário de Leandro Gomes de Barros. Leandro Gomes de Barros, ele ainda do século XIX, ele foi o primeiro brasileiro que viveu da literatura de cordel. Ele produzia os seus livros, primeiro ele produzia os seus versos, depois ele fazia os livretos, ele imprimia de uma forma artesanal e ele comercializava, e ele vivia disso. E apesar de ser do Ceará, ele foi para o Rio de Janeiro e lá ele vendia, e deu tão certo essa coisa dele produzir os próprios cordéis, que ele começou a mandar para a família todos os anos, no mês de dezembro, ele mandava um baú de livretos de literatura de cordel, né? Ele mandava, e a família então ia para a feira e vendia todas aquelas histórias em apenas 2 dias. Acabava com um baú imenso, e a renda daquela venda ali mantinha a família dele durante todo o ano, porque eles aplicavam na lavoura uma parte, e aí eles iam se manter. Então, a literatura de cordel manteve não apenas o Leandro Gomes de Barros, como a família do Leandro Gomes de Barros também. E é interessante falar isso, porque a literatura como um todo, ela não é muito de pôr comida na mesa do escritor. O escritor, geralmente, ser escritor é uma profissão injusta. O escritor, ele não consegue ganhar muito dinheiro para se manter. Assim. Hoje já é mais fácil, mas antigamente muito difícil, porque fazer livro fica caro. E a gente vive num país que as pessoas ainda lutam para sobreviver.
trabalham para né? O salário que recebe é muito pouco, mal dá para comprar comida e se manter ali. Então não sobra muito para livro. Então viver da venda de livro no Brasil é difícil, é só para os fortes, só para escritor que é sonhador mesmo e que pensa em contribuir com amanhã melhor, por um amanhã melhor, com um amanhã melhor, porque a escrita, a literatura, a gente sabe que salva vidas, transforma, é a maior forma, melhor forma de ascensão social são os livros, é o conhecimento, né? Então, o que alimenta o escritor são os ideais, porque a gente sabe que no nosso país vender livro ainda é muito difícil, né? Então, voltando aqui ao cordel, ao Leandro Gomes de Barros, ele foi esse cordelista que ficou famoso exatamente por ter conseguido essa façanha de sobreviver da sua escrita quando a literatura ainda era menos acessível do que hoje. Se a gente parar para pensar que ele nasceu no século XIX, morreu no início do século XX. E o Patativa do Assaré já se popularizou mais porque o Patativa do Assaré nasceu no século XX, no início do século XX. Né? Então, quando Leandro Gomes de Barros estava morrendo, o Patativa estava nascendo. Os dois viveram muito, ambos morreram nonagenários. Mas eles não foram contemporâneos, eles não compartilharam as mesmas realidades, são de épocas diferentes. E quando o Patativa do Assaré cresceu começou a produzir os seus cordéis, que foi uma produção longa, se a gente parar para pensar que ele morreu com mais de 90 anos, então ele produziu muito, ele tinha uma produção intensa. Então, o Patativa do Assaré viveu em outra época, quando o rádio já era mais popular. No tempo do Leandro Gomes de Barros já tinha rádio, mas não era tão popular. Né? Então, não tinha televisão no tempo do Leandro Gomes de Barros, não tinha internet, não tinha nada disso. Era só o rádio e a escrita ali, o panfleto, né, o livreto de cordel. Mas mesmo o rádio não tinha tantas rádios como hoje, não tinha toda essa frequência, não atingia tanto. Então, o Leandro Gomes de Barros viveu uma realidade diferente do Patativa do Assaré, que teve mais condição de se popularizar, porque já viveu aqui no século XX, as rádios já eram mais abundantes, a escrita já era mais popular, e ele já conseguiu publicar livro, ele já tinha televisão, né? Já no tempo dele ele conseguiu atingir muito o público da televisão. Se você entrar na net hoje, no YouTube, colocar Patativa do Assaré, você vai ouvir a voz dele, vai ouvir ele declamando versos. Inclusive, eu sugiro que você faça isso. Então, por isso, o Patativa do Assaré se popularizou mais. Mas é uma coisa linda, conheça a obra do Patativa do Assaré, vale muito a pena. Conheço o Leandro Gomes de Barros também. E conheço tantos outros, conheço o Cego Deraldo, que é também popular, já morreu também, né? Popular lá do Nordeste. Conheça mulheres cordelistas que poderiam ser mais, né? Não são tantas como deveria, já que a população feminina. E conheça e pratique. O cordel não é difícil, você pode levar para o seu aluno, você pode, olha, eu tenho aqui, por exemplo, esses cordéis aqui, eles foram feitos por alunos lá de Miranorte.
em oficinas de literatura de cordel. E eles contaram que as histórias, são cordéis diferentes, tá? São histórias de Miranorte. Eles contaram histórias de Miranorte em linguagem de cordel, que é excelente. A linguagem de cordel, ela é muito boa para você falar das belezas do sertão, para você contar fatos históricos. Eu tenho um livro, que é esse livro aqui, ó, o Epopeia Tocantinense, é em linguagem de cordel, é um cordel. Nesse livro aqui, eu conto a história do Tocantins desde 1610, desde quando os brancos viram o rio Tocantins pela primeira vez. Foi em 1610, quando os franceses passaram por aqui. Então eu conto desde aí até a atualidade. Eu falo do movimento separatista, eu falo das riquezas culturais, eu falo das riquezas naturais, tudo na linguagem de cordel. É uma linguagem ótima para você contar histórias, para você falar das coisas da natureza, para você falar das belezas das comunidades quilombolas, para você falar desse nosso sertão, dessas nossas riquezas sertanejas. É a linguagem ideal, porque não precisa de burilamento, não precisa você ficar ali perdendo tempo tentando deixar o verso mais redondo, não precisa nada disso. Saiu, inclusive, tem uma modalidade do cordel que se chama o repente. Já ouviu falar do repentista, né? Existe o cordelista, existe o repentista. O repentista é um cordelista, mas ele é um cordelista muito completo, porque ele não precisa escrever. Ele faz os versos no repente. De repente ele vai e faz, e não precisa ficar ali arrumando o verso, não. É do jeito que vem na mente dele, ele joga. E dá muito certo, é o tal repentista, né? Porque o cordel, a literatura de cordel, não precisa de burilamento, não precisa de sofisticação. É uma literatura popular, do jeito que saiu ali, vai. Só precisa rimar, certo? Então, por exemplo, eu sou cordelista, mas eu sou só cordelista, eu não sou repentista. Então, para escrever esse livro aqui, eu passei alguns dias, porque eu tinha que ter uma caneta e um papel. Eu ia escrevendo, eu olhava, não gostei dessa rima. Eu ia lá e arrumava. Depois, no outro dia, eu voltava lá e falava, nossa, eu podia ter incluído mais um verso aqui, ó, ia ficar bom, né? Eu ia incluir o verso, você entendeu? Eu burilava, eu lapidava esse negócio. Deixava esse negócio ficar bem, tipo enfeitava, né? Fazia, desfazia, desarrumava, arrumava, desmanchava, fazia de novo. Porque eu sou apenas cordelista. O cordelista que é repentista, ele não precisa nem de caneta, ele não refaz, né? Ele não arruma, não. Ele já vai fazendo, já vai dando tudo certo aqui na rima. Você precisa, vai dando tudo certo. Porque ele aprendeu a trabalhar dessa forma e funciona com ele. Então, a literatura de cordel, ela é uma literatura popular, é uma literatura acessível, é simples, não tem palavra difícil, não tem palavra rebuscada, você não precisa ficar correndo para dicionário, para ficar tentando entender o significado da palavra, como é no caso da poesia clássica, né? Poesia clássica, volta e meia, você tem que correr para o dicionário para ver que é tanta palavra difícil. Não, a literatura de cordel não é assim. É literatura popular, é cultura popular, que brota do povo mesmo, do povão. Então é aquela coisa que tem muita energia, assim, sabe? Não precisa ficar arrumando, não. Por isso que é fácil fazer. Por isso você pode estimular seu aluno a ser um cordelista. Por isso que você pode fazer projetos maravilhosos de literatura de cordel aí na sua comunidade. Você pode envolver todo mundo, você pode escrever a história da comunidade quilombola da Mata Grande
coletivamente. Cada um vai dando uma estrofe. Olha que coisa linda que vai ficar, né? Uma epopeia, uma história assim da luta de vocês aí, da trajetória de vocês. Eu acho que esse aqui é muito lindo. O Tocantins também tem cordelistas, tem bons cordelistas. Tem um tal de Genival Nicolau, que é lá de Paraíso, do município de Paraíso, Tocantins, já ouviu falar, né? Então, Genival Nicolau, ele não morreu ainda. Ele é vivo. Já está bem velhinho e tem Alzheimer, então ele não produz mais. Por isso que eu falei dele assim no passado. Mas ele é vivo. Ele tem uma obra vasta. Se você pesquisar, se você for nas bibliotecas, principalmente biblioteca de Paraíso, você vai encontrar muitos livros. Ele é da Academia de Letras de Paraíso. Academia Paraisense de Letras. Aqui eu tenho dele, o Cabo Cambembe. Eu tenho Luiz Gonzaga, 100 anos de histórias. Eu tenho As Desventuras de Mulato. Eu tenho de Araripina Crato. Tem crônicas e poemas. Tudo isso é de Genival Nicolau. Ele é um cordelista tocantinense, mas ele não nasceu aqui no Tocantins. Mas ele já está aqui há muitos anos, né? Já é tocantinense como eu. Eu, por exemplo, eu moro no Tocantins, terra de muita magia, mas carrega outros valores, pois eu sou tocantinense que nasceu lá na Bahia. Então, a maioria de nós somos tocantinenses que nascemos em outros estados, né? Já que o nosso Tocantins é bem jovem, tem só 33 anos. E o Genival Nicolau é um tocantinense que nasceu lá no Nordeste, mas hoje ele mora em Paraíso e é um dos nossos patrimônios. Conheça, pesquise a literatura de cordel do Genival Nicolau, que você vai gostar. Aqui no Tocantins nós temos também aqui em Palmas um cordelista que se chama Juarez Alencar. O Juarez Alencar, ele trabalha na Secretaria de Educação do Estado, lá naquele prédio lá. E como ele é pedagogo, ele cria os cordéis dele, ele cria as histórias dele, de forma que o professor possa utilizar na sala de aula. Então é muito interessante. Por exemplo, esse aqui é dele, África de Todos Nós. Olha que maravilha. O professor trabalhar a África de uma forma lúdica, né? Através da rima, através da literatura de cordel. Isso é maravilhoso. Olha aqui, outro dele. Evolução Histórica do Tocantins. Professor de Geografia, para falar sobre a formação do estado do Tocantins, para contar a história. Está aqui um livro excelente, está aqui um livreto de cordel que vai fazer toda a diferença no seu planejamento, no desenvolvimento do seu tema. Nós temos aqui Tributo a Paulo Freire. Olha que maravilha, né? Pra gente, quem quer saber um pouquinho mais. A gente tem ouvido tanto falar de Paulo Freire ultimamente, mas muita gente não sabe quem foi Paulo Freire, não sabe da importância do Paulo Freire para a pedagogia, não só do Brasil como do mundo, não sabe o quanto Paulo Freire contribuiu. Então está aqui a história do Paulo Freire contada em verso. Excelente esse cordel. Procure conhecer, tem ele aí na net. Tributo ao Paulo Freire, também do Juarez Alencar. Aqui outro do Juarez Alencar, Geografia em Rima. Olha, que coisa boa, ele gosta muito de geografia, está vendo? Ele deve ser geógrafo também, eu sabia que ele é pedagogo, mas deve ser geógrafo também, que ele está sempre escrevendo sobre a geografia, olha aí.
Isso aqui é um excelente material para o professor, mesmo para você que quer conhecer um pouquinho mais de geografia, mesmo que você não seja professor. Ó, olha aqui mais um do Juarez. Tributo a Gonzagão, tributo a Luiz Gonzaga, que foi o rei do Baião, né? Uma figura muito ilustrativa, uma figura muito simbólica no nosso Nordeste, né? Então, no Brasil, é o rei do Baião do Brasil, né? Então, Luiz Gonzaga é um patrimônio nacional que a gente tem que se orgulhar. Tá aqui a história dele para quem quiser conhecer um pouquinho mais. Tributo ao Gonzagão do Juarez Alencar. E tem muitos outros livretos que o Juarez fez, que você pode acessar. Mas aqui, olha, eu me deparei com um folheto ou um livreto de cordel do Jano Guimarães. O Jano Guimarães é um cordelista tocantinense que mora em Tocantinópolis. Ele trabalha na UFT e escreve coisas lindas. Ele é muito lírico, assim, o cordel dele tem muito lirismo. Aqui é um cordel do tal de Irma Galhardo, não sei se vocês conhecem. Tem mais aqui, Juarez Alencar também, pluralidade cultural. E tem muita coisa boa. Mas nós temos aqui um cordelista em Palmas. Na verdade, ele nasceu em Porto Nacional, mas ele mora em Palmas e é orgulho do Tocantins. Já nos representou no Fátima Bernardes, já nos representou no Faustão. E eu estou me referindo ao Demar Cordel, que escreveu muita coisa. Ele tem aqui o Cordel para o Trânsito e ele lançou agora Coletânea de Cordéis. Esse livro aqui tem muitas histórias de cordel dele. Ele reuniu aqui vários livretos, porque assim você já vai conhecendo tudo num único livro. É excelente. Você precisa conhecer esse livro, precisa conhecer Demar Cordel. Ele é bem ativo na net, ele tem YouTube com as cordas e os cordéis. Se você puder acessar, você vai ver o quanto a obra dele é maravilhosa. Ele fala muito do Tocantins, fala das pessoas do Tocantins. Por exemplo, ele está sempre contando histórias de personalidades tocantinenses. Então ele tem muito cordel. É importante assim para a gente conhecer um pouco mais da cultura do nosso estado. Fazer cordel não é tão difícil. Você vai estimular o seu aluno a produzir. Para isso eu vou dar uma dinâmicazinha que vou ensinar mais ou menos aqui rapidamente uma forma de você produzir um bom cordel. A estrofe do cordel ela pode ser de qualquer tamanho, tá? Mas geralmente a gente que está começando usa a quadrinha, 4 versos, né? Quartetinho, uma quadrinha. Então, quando você vai fazer uma estrofe de 4 versos, uma quadrinha na literatura de cordel, você vai ter que observar a rima, porque tem que ter rima, não é? O cordel tem que ter rima, claro, é um dos principais elementos do cordel, é a rima. Então, como é que você vai fazer para rimar? Tem gente que não tem prática de rima. Já tem gente que rima tão facilmente que fala rimando o tempo todo, mas tem outros que não. Mas tudo isso pode ser trabalhado. Os que não têm a prática de rima pode desenvolver essa prática a partir dessa técnica que eu estou dando aqui. Você começa fazendo quadrinhas. Para você fazer quadrinha, você tem que observar, garantir a rima no segundo verso. A última palavra do segundo verso é a que você vai trabalhar para rimar na última palavra do último verso. Então eu vou dar um exemplo aqui. Primeiro verso. Estou ministrando oficina. Segundo verso. De literatura de cordel. Cordel
é a última palavra do segundo verso. Então eu vou ter que rimar com ela, o último verso. Como é que eu vou fazer? Eu vou fazer um banco de palavras. Você não tem um guarda-roupa com várias roupas que você experimenta todo dia quando você vai sair? Experimenta a roupa, não quer, você veste outra, não quer, cada dia você veste uma roupa diferente, não é assim? Você vai fazer um banco de palavras para você usar igual você usa roupa. Para você experimentar e falar, não quero essa, eu vou trocar, essa não combinou, essa não ficou bonita. Porque assim você vai garantir que o seu cordel vai ficar redondinho, vai ficar rimado bonitinho. Que o cordel bom, o cordelista bom é aquele que faz rima, as rimas que desce redondo, rima suave, não é aquelas rimas forçadas não. Porque tem umas rimas forçadas que fica ruim, não tem? E tem umas rimas que termina tudo em também vai ficando sem graça, não é? Então, você pode usar e pode diversificar através do seu banco de palavras. Então, aqui no nosso exemplo, estou ministrando a oficina de literatura de cordel. Então, eu vou fazer um banco de palavras que rime com cordel. Todas as palavras que rimar com cordel eu vou escrever aqui do lado. Ó. Eu vou escrever papel, céu, pinel, mel, entendeu? Vai escrevendo, pincel, tudo que você achar, chapéu, tudo que você achar que vai rimar com mel, você coloca aqui. Aí você vai pegar e usar de acordo o sentido da estrofe, da mensagem que você quer passar. Então, ó, estou ministrando oficina de literatura de cordel. E da minha janela vejo estrelas no céu. Você observou que céu rimou com cordel? Você pegou o céu aqui, não foi? No seu banco de palavras? Mas você fala, mas eu não queria falar isso não, ficou sem graça. E da minha janela eu vejo estrelas no céu. Ah, não. Estou ministrando uma oficina de literatura de cordel e da minha janela eu vejo estrelas no céu. Não quero isso não, eu quero outra coisa, eu quero mais romântico. Ah, então vamos mudar, vamos tirar o céu daqui. Estou ministrando oficina de literatura de cordel. Vou sair correndo porque quero meu mel. Tá vendo que você trocou o céu por mel? Ah, mas Antônio, não quero desse jeito, quero outra coisa. Vamos tirar então o mel? Vamos. O que tem aqui ainda? Tem chapéu, vamos usar o chapéu? Estou ministrando oficina de literatura de cordel para um moço bonito que gosta de um chapéu. Viu? Ah, não, mas eu não quero chapéu, eu não quero céu, eu não quero mel, eu quero papel. Estou ministrando a oficina de literatura de cordel. E vou anotar tudo. Trouxe até o meu papel. Entendeu? Você está entendendo? Então, rimar não é difícil se você utiliza essa técnica do banco de palavras. Porque você vai mostrando para a pessoa que você está trabalhando ali, seja seu aluno, seja seu filho, alguém que você está ensinando ali, estimulando na linguagem do cordel, você vai mostrando que é fácil fazer um verso. É fácil rimar. Você só tem que trocar a última palavra do segundo verso com a última, né? Combinar aquilo ali e trocando de acordo até dar certo. Você faz aqui o banco de palavra, rimou ali, entendeu? Não é difícil. Ouse, faça e conte muitas histórias, e conte histórias lindas. Ó, por exemplo, o Epopeia Tocantinense, eu começo bem assim, ó. Vou te contar a história do estado do Tocantins, desde a descoberta do rio que os franceses fizeram, aos acontecimentos marcantes que depois disso vieram. Houve uma luta antiga, gente grande entrou na briga para o Goiás dividir, organizações diversas,
até sangue derramado para o Estado surgir. Você entendeu? E eu vou contando toda a história, né? Conta a história do Rio, né? E conta a história do movimento separatista, conta a história das riquezas naturais aqui do Tocantins. Por exemplo, ó, quando eu falo sabe as ruínas da igreja de Natividade? Eu falo bem assim, ó. Temos as ruínas de uma igreja que Nossa Senhora proteja, tombada em instância nacional, em pedra canga, opulenta. Dizem até que foi benta e virou cartão postal. É atração da cidade, chamada Natividade, patrimônio histórico cultural. Tá vendo? Eu conto a história rimadinha ali, de uma forma bonita. Quando eu falo, por exemplo, eu conto a história aqui da comunidade quilombola da Barra da Aroeira. Você conhece a história da comunidade quilombola da Barra da Aroeira? É uma história muito interessante, porque as comunidades daqui do Tocantins são todas remanescentes de quilombo. Tem uma história assim, de quilombo por trás. Mas a comunidade quilombola da Barra da Aroeira é remanescente de soldo de guerra. É diferente. E aí, ela tem uma história assim meio complicada, porque sumiram com a documentação, não tem como provar que ela é soldo de guerra, e aí ela não foi legalizada. Agora, recentemente, foi legalizar um pedacinho da comunidade, deram um pedacinho de documento para eles. Mas até pouco tempo eles não recebiam nenhum benefício do governo federal, porque não eram reconhecidos como comunidade quilombola. Então, esse livro aqui, eu destinei uma estrofe para cada tema importante do Estado. E quando eu fui falar das comunidades quilombolas, que é um tema importantíssimo no nosso Estado, eu não podia falar de todas, porque é uma linguagem poética, não dá para você contar tudo. Não é um livro de prosa, é um livro de verso. Então eu escolhi a comunidade quilombola, para eu falar dela, dessa forma representando todas as comunidades. Então quem representa aqui as comunidades de vocês é a comunidade quilombola da Barra da Aroeira. Eu conto a história da comunidade quilombola da Barra da Aroeira em 14 versos aqui nesse livro, que é uma história que, se você não conhece a história, eu vou falar rapidamente como é que foi. Enquanto as outras comunidades são remanescentes de quilombo, a comunidade quilombola da Barra da Aroeira nasceu de uma história de uma luta de uma guerra, da Guerra do Paraguai, né? Na época da Guerra do Paraguai, que ainda foi na época do Brasil, Império, o Brasil não tinha sido independente ainda de Portugal, ele pertencia a Portugal, era na época do Dom Pedro II. O Portugal, aliás, a Guerra do Paraguai, o Brasil estava recrutando jovens para lutar na guerra. E aí foram recrutar o filho do Félix José, lá no Rio de Janeiro. Seu Félix José tinha um filho que chamava Simão. E o Simão era jovem, inexperiente. Na hora que foi recrutar o Simão, o seu Félix José se ofereceu para ir no lugar dele. Recrutou, falou, não, eu vou no lugar do meu filho, porque senão ele vai morrer, porque ele não tem experiência. Eu vou, porque naquele tempo podia fazer isso. E aí, seu Félix José foi substituindo o filho dele. Lutou na guerra durante 3 anos e voltou com vida. Conseguiu sobreviver. E aí, quando o herói de guerra voltava, o rei Dom Pedro dava uma terra, dava um presente para aquele herói de guerra. E aí ele dava terras, pedaços de terras. Só que ele dava as terras boas para o povo que era branco, para o povo que era rico. Mas o seu Félix José era pobrezinho e era negro. E aí o Dom Pedro deu um pedaço de terra muito longe para ele terra num lugar que nem existia direito no mapa, que era bem aqui no Tocantins. Tocantins nem existia na época, era Goiás, né? E aí o seu Félix José era tão pobre que teve que vir atrás da terra dele. Imagina quanto tempo ele viajou para chegar aqui. Ele chegou e descobriu as terras ali, as terras de São Domingos, perto de Santa Teresa. E lá ele constituiu a família dele.
e a terra era muito boa. E os fazendeiros cresceram o olho, menino, e contrataram um advogado para tomar os documentos, enganar o seu Félix José e tomar os documentos. E aí não tem como eles provarem que o documento que o rei deu, dizendo que aquela terra lá era prêmio, era o prêmio que ele recebeu da guerra, sumiu. Não tem como provar. Aí agora a Universidade Federal já entrou na causa e vai ajudando. Então agora eles conseguiram já, recentemente eles já conseguiram um pedacinho, um título de um pedacinho da terra. Já provaram que um pedacinho da terra é deles. Então essa história da Guerra do Paraguai, como começou a comunidade quilombola, eu conto aqui em linguagem de cordel, eu conto em formato de cordel, em 14 versos. É bem assim, ó. Temos a comunidade negra da Barra da Aroeira, remanescente de guerra, em Santa Teresa, que é herança de Félix José, que se alistou e lutou sem um ai a famosa Guerra do Paraguai, substituindo seu filho que havia sido recrutado, porém muito jovem, coitado. O pai foi em seu lugar para receber, ao voltar, as terras de São Domingos que o rei D. Pedro II se dignou a doar. Então, claro que é numa linguagem econômica, numa linguagem poética, mas você vê que eu contei toda a história aí. Então, quem tem interesse, vai lá pesquisar e descobre mais coisas, né? Mas o recado está dado. E a literatura de cordel, você pode contar qualquer história com ela. Qualquer coisa, gente, você pode contar. Né? Então, aqui eu conto, por exemplo, quando eu falo o Rio Azul, você ouviu falar? É o segundo maior do mundo, mas quando eu escrevi esse livro, ele era o menor, ou o primeiro menor do mundo. Então, eu falo bem assim, ó. Temos o Rio Azuis no município de Aurora, que é o menor do mundo onde a beleza mora. Tido como impressionante, envaidece todos nós, menos de 300 metros da nascente até a foz. Então, numa única estrofe, você aprendeu que o Rio Azuis está aqui no município de Aurora, está no Tocantins, que é um dos menores do mundo e que ele tem menos de 300 metros do início ao fim dele. Olha que interessante. Né? Então, você pode contar tudo que você quiser através da linguagem de cordel. Tudo. Você pode falar até de coisa chata, coisa enfadonha, artigo de Constituição, qualquer coisa. Por exemplo, aqui eu conto como começou a história, como começou o Tocantins. Porque você sabe que o Tocantins antes era Goiás, né? Então, foi uma luta assim, de mais de 100 anos para dividir o Tocantins. Para que dividir? Porque precisava, porque o dinheiro ficava só para lá, para a parte de Goiânia, para a parte rica de lá. E não chegava o desenvolvimento aqui dessa parte. Depois que dividiram, aí começou a universidade, aí começou hospitais bons, aí começou infraestrutura, progresso para essa parte aqui do norte, né? Que hoje é o Tocantins, mas antes não era. Então essa vontade de dividir o Tocantins para ser como é hoje, é uma vontade antiga de mais de 100 anos, uma vontade que vem desde Teotônio Segurado. Teotônio Segurado, 1825, ele fundou a tal da comarca de Palmas, em 1825. Mais de 100 anos. Então, a luta é secular, é uma luta bem antiga. E aí, eu falo dessa luta aqui no livro e falo de como se deu a divisão do Estado. Porque o Estado do Tocantins começou com a Constituição Federal de 1988. Né? Então, lá o artigo 13 da Constituição Federal dizia assim, ó, é criado o Estado do Tocantins. E aí ele dizia, mas isso
só pode acontecer depois do 41º dia de homologada a Constituição Federal, ou então depois do dia 1º de janeiro. Como a Constituição Federal foi homologada em outubro, o Tocantins só começou efetivamente a partir de 1º de janeiro. Né? Então, ele começa em 1988 com a Constituição Federal, mas começa de fato 1º de janeiro de 1999. Porque estava escrito lá na Constituição. E como é que eu conto essa história em rima, em cordel, um trem chato de contar desse, meu Deus? Como é que faz? Ó, eu falo bem assim, ó. Foi em 88 que nossa Constituição mudou o rumo da história. Em seu artigo 13 do ato da disposição constitucional transitória, criou o nosso Estado, Tocantins, tão adorado, sua existência e a glória. Mas para o Estado de fato existir, bastava apenas cumprir o artigo 13 da Constituição, que dava sua instalação para o 41º dia, mas não antes de janeiro, para a glória e alegria daquele que tanto queria ser famoso, pioneiro. Quem conhece a história do Tocantins sabe que ser pioneiro no Tocantins foi importante, né? Depois teve, inclusive, os pioneiros mirins que vieram depois, né? Então, o livro Epopeia Tocantinense conta a história do Tocantins com muito lirismo, com muita rima, com muito amor. Eu sugiro que você conheça e que você apresente para o seu aluno, se você for professor. Você pode, como eu mostrei aqui, contar então a história do que você quiser a partir da literatura de cordel. Aproveite, conte a história da sua comunidade quilombola, conte a história linda nessa linguagem. Tem uma história que eu conto que é um conto de fadas. Um conto de fadas que existe há mais de 1000 anos. Eu transformei ele para a linguagem de cordel. Eu fiz uma releitura. O que é releitura? Você contar a mesma história de uma forma diferente. Então, eu peguei uma história que se chamava Branca Flor, que se chama Branca Flor, e transformei ela para um cordel lindo, que se chama Flor Bela que não espanca. Será que a gente tem tempo para falar Flor Bela? Então vou contar Flor Bela para você ver como a gente pode contar qualquer história a partir do cordel, a partir da literatura de cordel, tá? Ó, um conto de fadas, presta atenção. Foi assim que me contaram que eu vou contar aqui. A história de um bruxo que vivia por ali e de sua filha Flor Bela, que morava em uma cela trancada para não florescer, que tinha a vida bem triste, das piores que existe, até João aparecer. João, guiado pelo amor, não teve medo da dor e enfrentou o bruxo temido. 3 eram os desafios para quem ousava querer de Flor Bela ser marido. O primeiro era assim: com um copo cheio d'água, subiu uma longa escada sem pingar nem um tantinho, para não ter a cabeça cortada nem a vida ceifada como a de um passarinho. Ainda bem que Flor Bela havia herdado do pai poderes e muita magia, que com singeleza e graça viraram bondade nata, astúcia, força, alegria. Flor Bela, semeando sal nas gotas que no chão caíam,
de seu pai que era saliva e livrou João de todo mal. A prova seguinte era a mais difícil de se ver. Plantar o trigo e em um dia ver crescer, florescer e colher, e depois preparar o melhor pão para o bruxo poder comer. Mais uma vez a Flor Bela cuidou de João e usou seus poderes de magia que salvaram seu amor. Vendo então que a cada dia ficava difícil enganar o bruxo mais poderoso que alguém já ouviu falar, resolveram logo fugir, antes do bruxo surgir com um terceiro desafio, pois Flor Bela bem sabia que o seu pai era incansável, um louco em seu desvario. A saliva que Flor Bela deixou empoçada no chão tinha os seus poderes mágicos e foi a melhor solução, pois o bruxo era dono de um cavalo que voava e que dava a volta ao mundo só enquanto alguém cantava uma canção bem curtinha do tamanho de um botão. Sabendo Flor Bela disso, deixou a saliva no chão para enganar seu pai enquanto fugia com João até o reino da bondade, onde o bruxo não entrava e nem ninguém sem coração. E a saliva de Flor Bela era quem respondia perguntas e mais perguntas que o bruxo fazia, enquanto a bela Flor Bela, para bem longe, fugia. Flor Bela que não espanca, não me venha botar banca, me apareça bem aqui antes do sol surgir. Sim, senhor, meu papaizinho, irei logo, rapidinho, mas antes preciso me vestir, o sol ainda tarda a surgir. E o bruxo repetia sempre a mesma ladainha, que Flor Bela deveria vir antes do sol surgir. E a saliva respondia que já ia, que penteava os cabelos em seu longo emaranhado, enquanto a voz se desfazia tempo daquele traçado. Até que a saliva secou e o bruxo descobriu que sua filha o enganou, montou um cavalo e partiu. No segundo deu a volta no mundo e não encontrou nem João e nem a bela Flor Bela, que em lago se transformou. E o bruxo, para descansar, brincou com João Pato a nadar, mas de nada desconfiou. Teve, enfim, que voltar para sua bola de cristal para tentar ver de uma vez onde estava o casal. O tempo foi companheiro e ajudou o amor. João e Flor Bela chegaram onde sempre sonharam. A bondade triunfou. Ali, o bruxo não podia entrar, atacar, perseguir. Era o reino da bondade, da beleza e do porvir. Depois, João viajou para sua terra natal e sua face direita seria o seu grande mal. Ninguém poderia beijá-la e João prestou atenção, se protegendo de todos, menos do pequeno cão. Foi rolando de alegria que o seu cãozinho querido lambeu-lhe a face direita e o passado foi esquecido. Enquanto Flor Bela, na janela, via a vida passar, esperando pelo João que se esqueceu de voltar, cantava com Cecília, porém, sem motivo para existir em sua vida incompleta, que precisava de encanto, de ser alegre,
e não triste, do amor de João Poeta. Flor Bela sai pelo mundo com um circo apresentar um espetáculo de animais que a magia fazia falar. E que um belo dia chegou onde morava João Amor. João viu o número de Flor Bela, até conversou com ela, mas de nada se lembrou. Só que o amor, o amor bem de mansinho renasceu em sua memória e mostrou toda a história ao longo daquele caminho. Com a galinha que pergunta a um esquecido galvão sobre os desafios do bruxo e a longa perseguição. João de nada se lembra, até se põe a sorrir, nem supõe ser tão feliz antes do sol surgir. Então a galinha pergunta sobre o lindo amor dos dois. O galo lembra e responde, e João lembra logo depois. E aos poucos tudo revive para um João apaixonado. Ele e a bela Flor Bela dão um abraço apertado e começa uma linda festa, daquelas que ainda resta naquele reino encantado. Então vocês viram aí, eu contei uma história longa, né? Que perseguição, que história longa. E eu contei toda em linguagem de cordel, em linguagem de literatura de cordel. Então não é difícil, ouse, comece aí a se arriscar nessa linguagem. Você vai ver que é prazerosa, que é muito fácil. E você vai construir coisas lindas, vai contar histórias belíssimas e vai estimular mais pessoas e vai pegar essa criança que está próximo de você, seja seu filho, seu vizinho, seu sobrinho, seu aluno. Estimule-o também na arte do cordel, é muito importante, porque é uma linguagem artística e a arte é importante. Qualquer linguagem artística é importante. Então pega essa linguagem aí que é simples, que é fácil, que é acessível a todos e abuse dela, né? Utilize aí no dia a dia, conte, cante com o cordel. Se você for professor e quiser trabalhar o seu cordel na sala de aula e perceber que o seu aluno está tendo uma certa resistência, conta para o seu aluno que literatura de cordel é a mesma coisa do rap, né? Você pode botar o seu aluno para escrever um texto de cordel e depois pedir para ele apresentar ao som do rap, para ele fazer uma apresentação de rap ali com a história de cordel que ele contou. Porque é a mesma base, ambos rimam. Então, para a geração atual, que acha enfadonho essas coisas de antigamente, como eles falam, esse trem antigo, eles falam, não, isso aqui não é antigo não, é o mesmo rap, vamos experimentar, vamos lá, vamos fazer. Tem um livro meu que se chama Pirarucu Encantado, ele conta, é uma releitura do Boto dessa linguagem do cordel. E aí um dia eu fui homenageada numa escola, e quando eu cheguei lá na escola Padre Joaquim, uma escola de tempo integral aqui em Palmas, as crianças apresentaram um rap do Pirarucu Encantado, foi uma coisa linda. Eles contaram a história musicada em formato de rap, né? Contar a lenda do lugar que quem sai para pescar em noite de lua cheia. Ficou lindo. Então você pode usar esse artifício aí. Se você é professor e vê que seu aluno está tendo uma resistência e trabalhar a literatura de cordel, você mostra para ele a semelhança entre o cordel e o rap, né? Mostra como é a mesma linguagem, a mesma técnica. Então é isso, gente. Vamos ficando por aqui.
Veja nossas outras oficinas, a sua comunidade aí está recebendo um pacote de 10 oficinas do projeto Capacitando e Empoderando. Essas oficinas vão ficar permanentemente no site, no blog. Vocês podem ver a qualquer tempo, podem divulgar. E façam isso, porque é tudo feito com muito carinho, tudo pensado com muito carinho para vocês, para que a gente possa contribuir para impactar positivamente a vida de vocês aí da comunidade. Então, um grande beijo e até a próxima. Fiquem bem!